Paz, meu querido, paz, minha querida, Deus abençoe você. Começa agora mais um tempo especial, um tempo para estarmos face a face com Deus. Glória a Deus, coisa maravilhosa, hein? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, eu sirvo para quê? Para nada, não é? Deus abençoe você, uma noite maravilhosa, seja bem-vindo, tu e tua casa, Deus te abençoe de forma muito especial hoje. Que bom que podemos estar juntos, não é? Mais um dia para meditar na palavra de Deus, para orarmos juntos, para lançarmos o nosso coração, as nossas ansiedades na presença de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119, no capítulo 119, no versículo 162. Salmo 119, no versículo 162. Abra aí a sua Bíblia. Eu quero ler alguns versículos, não é? Meia dúzia de versículos para você hoje, e que Deus esteja abençoando o seu coração de forma muito especial nesta noite. Então, como eu te pedi, compartilha com seus amigos, não abra salas de vídeo, não é? Porque na sala você vai ficar limitado àquelas pessoas que você vai convidar. Então o ideal é que você compartilhe diretamente desta live, da sua live, dos seus amigos, não é? E aí vai ser realmente um movimento de corpo mais interessante, amém? Então no Salmo 119, no versículo 62, diz assim: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo, pela tua justiça, pela justiça dos teus juízos. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Que coisa tremenda, não é? Se fôssemos meditar em cada um desses versículos, eu posso dizer para você que cada versículo daria uma bela e longa mensagem. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Então, na verdade, Davi nos incentiva, convida você e toda a tua casa para se alegrar nas promessas de Deus, se alegrar naquilo que Deus prometeu para mim e prometeu para você, nas promessas gerais que estão em toda a Bíblia, nas promessas particulares que Deus tem para você e para a tua casa. E o Senhor quer realmente que você se alegre, que você curta, que você viva o seu dia a dia de olho nas promessas dele, como quem já espera grandes coisas. E é isso que tem que acontecer. A sua vida firmada e focada nas promessas de Deus, que não são pequenas. Você vai enfrentar toda e qualquer dificuldade, porque você vai estar de olho
na expectativa, não no sofrimento, nem na angústia. Você vai estar contemplando a palavra de Deus e as boas promessas de Deus para você e para a tua casa. E ele termina, não é? Também nesse versículo ele diz assim: espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Que coisa linda! Então espere você pela salvação do Senhor, esteja focado como quem anda na direção daquele objetivo. Qual o objetivo? Do objetivo das promessas de Deus. Que o Senhor realmente te anime, que o Senhor vivifique a tua vida, a tua fé, a tua esperança. Saiba que o Senhor cuida de nós. Amém? Eu quero orar por você, quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, quero declarar a bênção de Deus sobre a tua casa e sobre a tua família. Então, feche os teus olhos, se reúna aí junto com todos os teus e vamos orar neste momento em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, se coloque diante do Senhor, porque eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Amém. Deus maravilhoso, Deus poderoso, eu te louvo hoje pela tua presença, porque nós podemos estar reunidos aqui, em teu nome, Senhor Jesus, e te adorar em culto, em, Senhor, várias famílias, várias casas, todas agora reunidas diante de ti, para glorificar o teu santo e o teu maravilhoso nome. Vem agora, meu Pai, abençoa cada um, dá-nos mesmo da tua presença, dá-nos, Senhor, da tua paz, que a tua paz invada cada casa, cada lar, cada coração. Senhor Deus, abençoe agora os pequenos, abençoe os grandes, abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa aqueles que estão passando por dificuldades. Aleluia. Abra mesmo a porta, já manifesta a tua glória. Passa, Senhor, com a tua bênção sobre cada vida hoje. Peço, Pai, a tua companhia nesta noite. Peço, Senhor, a tua visitação, o teu Shekinah, a tua glória, a tua presença, seja manifesta em cada vida, seja manifesta em cada casa agora. Senhor Deus, abençoe agora os meus irmãos, as minhas irmãs, abençoa cada amigo, abençoa cada família, abençoa cada um que por acaso se interessou por essa live. Senhor Deus, sê com ele agora, abençoa-nos na tua palavra hoje, que a sua palavra seja vida, seja renovo e vitória para cada um. Fica conosco, como diz aquela canção, fica comigo, Senhor. A noite já se faz alta, faz sua morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor. Abençoa-nos com a tua presença hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Deixa o céu descer aqui, deixa a tua glória vir. Sei que podes me ouvir. Vem nesse lugar. Vem agora nesse lugar, Senhor. Que venha teu reino sobre nós. Que venha teu reino
santificado seja o teu nome. Permaneça santo o teu nome. Permaneça santo o teu nome. Deixa o céu descer, tua glória vir nesse lugar. Deixa o céu descer, tua vontade aqui nesse lugar. Aleluia. Que venha o teu reino sobre nós. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso aqui, ó. Permaneça santo, santo teu nome. Permaneça santo teu nome. Santo, santo é o teu nome. Deixa o céu descer, tua glória vir nesse lugar. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, tua vontade aqui nesse lugar. Glória a Deus, deixa o céu descer, sua vontade aqui, santificado seja o teu nome. Meu querido, nesta noite eu queria falar para você sobre a necessidade de não descer, mas subir. A necessidade de não se afastar, mas se aproximar. E para isso, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22, nós vamos dar uma analisada nesse texto com muito carinho, amém? 1 Reis, capítulo 22, no finalzinho dele, versículo 52 em diante. 1 Reis 22, versículo 52 em diante. Diz assim: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também andou no caminho dos seus pais, do seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabade, que fez pecar a Israel. Ele serviu também a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Em continuidade a esse texto, lá no 2 Reis capítulo 1, versículo 1 fala assim:
Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhe: ide e consultai a Baal-zebu, Deus de Ecrom, se sararei desta enfermidade. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Amém? Depois eu te conto um pouquinho mais essa história, mas até aí já está bom. Fecha os teus olhos só um instantinho. Pai querido, peço a tua bênção agora, que não haja impedimentos na tua palavra, que cada vida, cada coração, cada casa, realmente agora pare, agora preste atenção, que cada um agora dê o devido respeito e reverência para com a tua palavra em nome de Jesus, porque a tua palavra é vida, os teus mandamentos dão vida e saúde para os nossos ossos, e a tua palavra enviada na terra traz cura e salvação. Meu Pai, abençoa agora a cada um e a cada casa. Ministra, Senhor, nas nossas vidas agora. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus. Querido, o nome Acasias. Acasias em hebraico é até bonito. Fala-se Achaziah. Achaziah. Um nome lindo que significa o Senhor tem sustentado. Significa o Senhor tem sustentado. Acasias foi o 8º rei de Israel. Ele foi filho de Acabe e de Jezabel. Reinou por 2 anos. E aí já começa a ficar interessante. Por quê? Porque normalmente, em média, não é? Os reinos duravam muito mais que 2 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não é? Davi reinou por 40 anos. Então, realmente, esse tempo de reinado dele foi um tempo muito curto, um tempo realmente muito pequeno. E a palavra de Deus, nós vimos aqui no finalzinho de 1 Reis, que traça um resumo de como foi a vida dele, não é? E começa dizendo assim, que ele reinou 2 anos, mas note bem, o nome dele, Achaziah, significa o Senhor tem sustentado. Então a primeira coisa que eu quero que você faça hoje é que você declare: o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me sustentado. Primeira declaração que eu quero que você faça. Esse nome, imagine que é o seu nome. Toda hora que alguém chamava rei Achaziah, na verdade, no ouvido dele, alguém estava chamando assim: ei, aquele que o Senhor tem sustentado. Ei, você que o Senhor tem sustentado. Ei, aí na sua casa o Senhor tem te sustentado. Isso é importante. Por quê? Porque o nome dele é profético. E nós temos que ser pessoas proféticas. Não aquela profecia, eis que te digo, Deus vai fazer isso e aquilo. Não. Aquela profecia bíblica. O Senhor é contigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o Senhor tem
preparado para mim. Aquilo que o meu olho não viu, aquilo que o meu ouvido não ouviu, aquilo que nem eu pensei, mais e maiores coisas que estas tem o Senhor preparado para mim e para minha casa. Então eu quero que você seja uma profecia ambulante. Eu quero que você caminhe debaixo e sobre, debaixo e sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que envolver você nessa certeza. O Senhor tem me sustentado. Você vai trocar qualquer outra frase hoje à noite, amanhã, e você vai declarar: o Senhor tem me sustentado, porque quem tem nos sustentado é o Senhor. A mão forte que nos sustenta é o Senhor. Então eu quero que você declare isso: o Senhor tem me sustentado. Glória a Deus. Aleluia. Fala assim: aleluia. Aleluia. O meu nome hoje, o seu nome hoje, eu quero que seja Achazia. Achazia. Um Z-Y-A-H. Achazia. O Senhor tem me sustentado. Esse é o nome dele. E é o nome dele. O Senhor tem me sustentado. E esse nome é profético na vida dele. Ele deveria ter agido assim. Ele deveria ter tomado posse assim desse nome, em nome de Jesus. Aleluia. Você deve tomar posse desse nome. Você deve andar firmado e absolutamente garantido nesse nome. O Senhor tem me sustentado. Fala assim: glória a Deus. Glória a Deus. Só que o histórico dele foi um histórico, um resumo de história muito ruim. Então a primeira questão aqui é o seguinte: quando você partir desta, espero que para melhor, qual que vai ser o resumo? Como que alguém poderia traduzir o resumo da tua história? Poxa vida, foi uma menina, foi um rapaz, foi um homem, foi uma mulher cheia da graça de Deus, foi próspero no Senhor, a sua casa foi edificada na rocha, realmente foi um homem, foi uma mulher de ética, de trabalho, que confiava no Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é como que alguém poderia terminar, colocar lá na sua lápide, não é? Eis aqui um homem, uma mulher cheio da graça de Deus. Aqui está realmente uma pessoa extraordinária de amor, de bondade, de fé, uma pessoa cheia de qualidade. Então eu quero realmente convidar você para ter esse pensamento. Como é que alguém escreveria a respeito de você, a respeito da tua vida e a respeito da tua história? Esse é o meu primeiro ponto. Como é que alguém realmente escreveria a respeito de você? Porque a respeito de Acabe, que é alguém que significa o Senhor tem sustentado, termina dizendo assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Note bem que isso significa que ele fez maldades. Mas que tipo de maldade? Porque fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então significa que os olhos do Senhor estão sobre todos nós, a contemplar o mal e o bom. O Senhor está observando, as testemunhas celestiais estão observando a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, não é? Então eu quero, primeira coisa, te chamar a atenção para isso. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele realmente não andou firmado em Deus e nas suas promessas. Mas, bispo, o que ele fez de errado? A primeira coisa que ele fez de errado, o primeiro passo que ele fez de errado, foi que ele andou nos caminhos do seu pai. Quando a gente observa a vida dos pais, não é, de Acasias,
Os pais dele eram Acabe e Jezabel. Só para você ter uma ideia da profundidade que é isso, Acabe, o resumo da história dele também acaba assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor, se desviou dos caminhos do Senhor, edificou para si postes ídolos, fez pecar a Israel, e se não bastasse isso, ainda se casou com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa ímpia. Jezabel tinha a seu comando 850 centenas de sacerdotes cultuais. Bispo, o que é esses sacerdotes cultuais? Naquele tempo, Jezabel era a sacerdotisa mor, e nos cultos destes ídolos, Baal e Assera, sua esposa espiritual, na verdade os cultos eram verdadeiras orgias, não é? Tanto é que se chamava de prostitutas e prostitutos cultuais. Não tinham nada a ver com a santidade de Deus, não tinha nada a ver com o cuidado da família, da esposa, do esposo. Era realmente uma banalidade total e absoluta. Se não bastasse isso, Acabe foi um rei onde o próprio hoje, e a partir de hoje, se não segundo a minha palavra, por 3 anos e meio, por período de tempo, não haverá mais chuva sobre a terra. E o reino ficou devastado. Por quê? Porque a impiedade era tão grande que Deus cerrou o céu de maneira que não houve chuva por 3 anos e meio em Israel. Por quê? Porque realmente o povo estava completamente, o rei Acabe estava completamente fora da vontade de Deus, fazendo só idolatrias, adorando a ídolos, e o Senhor cerrou o céu de tal maneira que não houve chuva por 3 anos e meio. Meu querido, você já imaginou um período de estiagem de 3 anos e meio em uma nação que depende exclusivamente da agricultura, que depende do gado, como nós também? Imagine um período quando não tem condições de irrigar aquelas terras, e aquilo houve uma seca terrível, houve uma miséria total, mas mesmo assim, Acabe, o pai de Acasias, não voltou os olhos para o Senhor. Ele seguiu o conselho da sua mulher ímpia, que não conhecia Deus, que servia a ídolos, a imagens, sacrificava diante deles e delas, e ele, Acasias, andou, diz a palavra de Deus, andou nos caminhos do seu pai. E é uma coisa impressionante, eu acho, com relação a isso. Por quê? Porque se você é testemunha da história, você está acompanhando se a história de A ou de B é uma história de bênção. Você está acompanhando, você está vendo, você está testemunhando se aqueles passos são passos que têm trazido bênção e crescimento, ou se aquele passo é um passo que tem trazido destruição e desgosto. Então Acasias, ele viu, ele participou de como foi a morte do seu pai Acabe. Ele viu e participou de como foi a morte da sua mãe Jezabel. Foi uma desgraça. Acabe morreu numa batalha, mas morreu por acaso. Por quê? Porque diz a Bíblia que havia um flecheiro que estava entecendo o seu arco, e por acaso lançou a flecha, e por acaso a flecha entrou no lugar vago da sua armadura. E diz a Bíblia que ele foi sendo carregado para o palácio, e o sangue dele correu, e ficou uma poça de sangue naquele carro, né, conduzidos por cavalos, atrás de si, cumprindo uma profecia bastante ruim a respeito de Elias, dizendo que os cachorros lamberiam da sua água, significando do seu sangue.
E Jezabel morreu de maneira terrível também. Jeú sobe no seu quarto, não é? A joga lá de cima, ela cai e a mãe dele é comida por cachorros. Quando foram pegar o corpo dela, não sabia mais se era Jezabel, porque os cachorros tinham comido tudo o rosto, a pele dela. Então, diante da história, quando a gente analisa a história, nós precisamos ter uma postura. Peraí, o caminho que eu estou tomando não é um caminho bom. Nós somos testemunha da história, não é? Se a gente vir para o tempo mais recente, eu gosto de uma frase que diz Augusto Cury, que ele fala que filhos sábios são aqueles filhos que sofrem a dificuldade e por isso muda de vida. E o filho verdadeiramente excepcional é aquele que vê o sofrimento por causa do erro daquela vida e não participa daquilo. Ou seja, nós não precisamos participar ou sofrer o mal para mudar de vida. Eu posso mudar de vida olhando. Amém. Eu posso olhar para o lado e falar assim, puxa vida, aquele caminho eu não quero. Sim. Eu posso olhar para um amigo, para um parente, para um vizinho, talvez até para o meu pai, para minha mãe, e falar assim, eu não quero esse caminho que vocês têm aí, não. Eu não quero essa vida, eu não quero essa religião, eu não quero esse negócio, não. Eu quero realmente um caminho de vida, um caminho de vitória, um caminho de bênção, um caminho de transformação. Eu não quero um caminho de tanto sofrimento longe de Deus, como você, meu tio, minha tia. É interessante, às vezes nós vemos pessoas inteligentes andando por um caminho completamente complicado, fazendo e escolhendo tomando determinadas ações, que é uma loucura total, que realmente não vai dar certo, que realmente aquilo vai dar problema, mas todo mundo está falando. Então, meu querido e minha querida, esse rapaz, Acasias, cujo nome significa o Senhor tem me sustentado, ele aqui está dando um exemplo que não pode ser seguido, nem por mim, nem por você. É um caminho, ele seguiu o caminho do pai dele, o caminho da mãe dele, mas era um caminho terrível. Então eu quero falar isso para você. Às vezes os seus pais, às vezes a sua família está num caminho terrível, um caminho sem verdade, um caminho de engano, um caminho de idolatria, um caminho longe da palavra de Deus. E essa tradição quer ficar na tua vida. Não, muda isso. Você não pode andar num caminho errado se Deus já te mostrou o caminho certo. Então, Acasias, o primeiro grande erro dele, diz a palavra de Deus, é que ele andou nos caminhos do seu pai. E o seu pai Acabe, a sua mãe Jezabel, eles foram terríveis. Eles não andaram nos caminhos do Senhor. Muitas vezes nós, talvez, digamos, não, eu sou assim porque meu pai era assim. Não, eu sou nervoso porque meu pai era nervoso. Não, eu tenho essa doença porque minha mãe tinha essa doença. Não, você não precisa seguir esse caminho. Muito pelo contrário, você tem que declarar assim: quem me sustenta é o Senhor. Aleluias. Quem me sustenta é o Senhor. Glória a Deus. Você pode mudar o caminho da tua história. Você pode mudar o caminho da tua vida. Você pode realmente escolher um caminho mais excelente. Aí o que vai acontecer? Os seus filhos vão ter você como referência. Não uma referência ruim, mas uma referência boa. Os seus filhos vão começar a te ver diferente, porque você tomou posse de uma nova verdade. Aleluia. E a promessa de Deus virou a tua esperança, virou o teu foco de vida e de vitória. Então, Acasias, ele andou nos caminhos do seu pai, que foi a sua primeira grande tragédia. Segunda grande tragédia na vida de Acasias. Não esqueça o nome dele, hein? Acasias significa Acasias. O Senhor tem sustentado. Então Deus está falando para mim e para você diariamente.
quem te sustenta sou eu. Aleluia, sim, Quem Pai. garante a tua vida sou eu. Glória a Deus. Então o Senhor está chamando a sua atenção para que você lembre desse nome. Esse Acasias, ele foi um péssimo exemplo para todo mundo. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu pai. Primeiro grande erro. Segundo, e andou nos caminhos de Jeroboão, que fez pecar Israel. Bispo, o que quer dizer isso? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor? Porque ele andou nos caminhos do seu pai, Acabe e Jezabel, que já foi uma desgraceira. Segundo erro, ele andou nos caminhos de Jeroboão. Aí, meu querido, a gente tem que voltar um pouquinho, né? Como eu te disse, Acasias foi o 8º rei de Israel. Jeroboão foi o 3º rei de Israel. Por quê? Porque no reino de Davi e Salomão, Israel era uma nação só. Então as 12 tribos se reuniam debaixo de uma só bandeira, cuja capital era Jerusalém, onde Deus entregou, não é, todo o início, não é, do cristianismo, do judaísmo, que se transformou em cristianismo por causa do Senhor Jesus. Então Israel andava toda debaixo desta palavra, desta lei, andava debaixo do Pentateuco, aqui da palavra de Deus, dos mandamentos, não é? Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, não é? Então não terás para ti imagem de escultura. Então a palavra de Deus e eles eram uma coisa só, um povo só. Quando morreu Salomão, e Salomão também não é o homem mais sábio do mundo, Salomão, eu vou pregar qualquer dia sobre Salomão, principalmente numa parte onde Jesus diz, está aqui quem é maior que Salomão. Só para a gente comentar um pouquinho sobre a riqueza de Salomão. Você sabe que só de ouro Salomão guardava numas salas do seu palácio, ele tinha 3.500 toneladas Ai, de ai, ouro. ai. 3.500 toneladas Tesouro particular. de ouro do reino, do palácio. reino. Para construir o templo, ele gastou 400 toneladas de ouro. Caramba. Faz a conta aí depois quanto que está a grama do ouro. 400 toneladas de ouro para construir o templo e creio parte a sua casa também. E aí chega Jesus e fala assim, está aqui quem é maior do que Salomão. É brincadeira, o Senhor Jesus é maravilhoso. Mas quem foi Jeroboão? Então, depois de Salomão, o reino se dividiu, não é? Então, o reino que continuou servindo ao Senhor foi o reino de Judá, que era o descendente direto de Davi. Então, 2 tribos continuaram servindo ao Senhor, que também é chamado Reino de Judá, o Reino do Sul, cuja capital permanecia em Jerusalém. Jeroboão, então, iniciou esse racha, né? O povo se rachou, e Jeroboão, então, ficou com 10 tribos, não é? E deu o nome de Reino de Israel, cuja capital era Samaria. Daí que começou essa divisão entre judeus, não conversa com os samaritanos, não é? E aí, Jeroboão, quando ele assume o reino, só para você ver, e aí eu queria pedir a sua atenção um pouquinho, só para você ver como Deus é zeloso. Jeroboão, quando assume, não é? Tinha 10 tribos a seu comando. Na verdade, Jeroboão, só para você ter uma ideia, tinha 800.000 soldados, velho. E o reino de Judá, cujo rei era Roboão, tinha 400.000 soldados só. Só que o reino de Judá era o reino que continuava fiel a Deus, cuja capital era Jerusalém.
E Jeroboão, então, dividiu o povo e ficou com 10 tribos. É engraçado que o Senhor mandou um profeta lá falar com Jeroboão, chamado Aías, né? Aías, não é? Aías, o nome do profeta. E o profeta falou o seguinte, olha que interessante, Nenê, e você que está aí. O profeta, mesmo após a divisão, Deus faz uma aliança com Jeroboão. E fala assim para ele, Jeroboão, assim diz o Senhor, se ouvires tudo o que eu te ordenei, se andares nos meus caminhos, se fizerdes o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável. Deus falando para Jeroboão, eu vou tornar a sua casa uma descendência de reis estável, Aleluia. mesmo em cima de um reino dividido. Porque Deus também permitiu essa divisão, justamente porque Salomão realmente começou a pisar na bola, né? Se reuniu, fez aliança, casou com o meio mundo, e a mulherada, ele tinha poucas mulheres, ele tinha 600 concubinas, e tinha 300 mulheres, né? Não sei como é que um homem consegue dar conta disso, mas o fato que corrompeu o coração dele. Então Deus permitiu até essa divisão. Mas de fato, Deus prometeu para Jeroboão, Jeroboão, se você ouvir minha palavra, se você fizer o que eu te mando, se você guardar os meus mandamentos, eu vou constituir a tua casa. Amém? Eu vou garantir o teu reino. Olha que coisa maravilhosa. Um Deus criterioso, foi dando critérios. Um Deus que estabeleceu, olha, tem promessa para você. Só que você sabe, eu sei, que as promessas de Deus são uma via de mão dupla. Sim. Amém ou não amém? Oh Deus, por que o Senhor não cumpriu? Peraí, a minha palavra continua firme e fiel. Só que a minha palavra é, se ouvires tudo o que eu tenho te ordenado, se andares nos meus caminhos, se fizeres o que é reto perante mim, olha, eu garanto o teu reino, a tua dinastia, e não vai faltar rei na tua casa. Fala Aleluia. assim, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, fala assim, glória a Deus. Glória fala a Deus. assim, Senhor, então o seu aliança comigo é, se eu ouvir, se eu fizer e se eu guardar, o Senhor garante a minha vida, garanto. Fala assim, glória a Deus. Glória Amém a ou não Deus. amém? Fala assim, glória a Deus, meu Pai. Então Deus é maravilhoso. Às vezes as pessoas querem uma fidelidade de um lado só, tá certo? Só Não querem quer a dizer- bênção, não querem as... Não quer dizer que você não vai cumprir a sua parte, mas a sua parte, ela tem que ter a contrapartida, entendeu? Por exemplo, aí você está lá no altar, um exemplo. Você está no altar, promete ser fiel, prometo ser contigo na tristeza, na dor, prometo. Aí chega, o cara começa a trair a mulher pra caramba, mas ele quer que a mulher continue firme no acordo. Opa, peraí, o nosso acordo é de mão dupla, Sim. Deus também é assim, não é? O Senhor Jesus, meu Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem o camarada e fala assim, não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus é amoroso, Ele salva todo mundo. Ele quer salvar mesmo, só que tem um critério, o critério é crer na verdade, e a verdade é o Senhor Jesus. Então, a gente tem que parar de papo furado. Deus vai me abençoar de qualquer jeito. Não vai. Deus é misericordioso e vai me abençoar de qualquer jeito. Não vai. É uma via de mão dupla. Deus promete. Esse Acasias, o próprio nome dele diz, o Senhor tem sustentado. E o Senhor quer sustentar a sua vida e a sua casa. Só que, por isso que o tema da mensagem de hoje é o seguinte, não desça, suba. Aleluia. Não se afaste, se aproxime. Aproxime. O camarada rejeita, nega, vira as costas para o Senhor. E aí, Senhor, o Senhor não fez o que você prometeu. Mas meu querido, você me ouviu? Não. Não cumpriu a sua parte. Você fez? Não. Você guardou? Também não.
complicado Foi isso difícil. daí. E olha que engraçado. Jeroboão. Olha, mas a parte mais importante que eu quero te falar é o seguinte. Jeroboão tinha a promessa de Deus. Olha É. que coisa linda. Deus fez uma aliança com ele. Meu filho, se você me ouvir, se você fizer o que é reto perante mim, se você guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, olha que interessante, como fez Davi, Acasias andou no caminho do pai dele. Por que ele não andou no caminho de Davi? Por que nós escolhemos o ruim e não tomamos posse do que é bom? Por que é mais fácil eu falar que não vai dar e eu fico no meu opressão do não vai dar, do que eu falar eu creio e me levanto? Por que é mais fácil? Eu lembro perfeitamente uma vez na igreja, lá na Peniel mesmo, no comecinho da Peniel, só para você ter uma ideia, no comecinho da Peniel, quem louvava a Deus era eu e a bispa. Não era, bispa? Éramos em 10, né? É, nós tínhamos 10 pessoas na igreja e só no púlpito tinha 4. E nós que louvávamos assim, louvava mesmo, sozinho. E fizemos isso por muito tempo. Eu lembro uma vez que na ceia, tinha pouquinha gente na igreja, eu me ajoelhei diante da mesa da ceia e eu falei assim, meu Pai, se o Senhor for comigo, eu me levanto, nós vamos trabalhar, nós vamos te buscar e nós vamos levantar essa obra em nome de Jesus. O Senhor vem comigo, o Senhor está comigo nesse negócio. Deus falou no meu coração, eu estou contigo. Era muito fácil eu chegar e falar assim, ó, não dá, esse povo aqui, esse povo de do Chaves, ai meu Deus, não dá. E ir embora, não é? E aí eu podia voltar hoje e falar assim, Deus não cumpriu sua promessa. Deus está esperando, é uma posição sua. Senhor, o Senhor vai comigo nesse negócio? Se eu for fiel a ti, eu vou me levantar, eu vou fazer, eu vou acontecer. O Senhor vem comigo, Deus vai falar, vou com você. E daqui a pouquinho você vai ver a mudança de Deus na sua vida. Jeroboão tinha a promessa de Deus. Acasias andou no caminho de Jeroboão. Quem que foi esse Jeroboão? É esse terceiro rei aqui, do reino do norte, do reino de Israel, cuja capital era Samaria. Tinha 10 tribos, tinha 800 mil soldados. Olha o tamanho do reino do cabra, meu, que Deus colocou na mão dele. Deus colocou um monte de bênção na sua mão. Põe a mão assim, ó. Aleluia. Tem um monte de bênção na sua mão. Eu quero que você tome posse disso. Recebe essa bênção, recebe com alegria. Fala assim, glória a Deus, meu Pai. Podemos estar passando por um problema agora, por uma crise, mas é só uma crise. A crise vai passar e os heróis vão continuar em nome de Jesus. Os heróis vão continuar avançando em nome de Jesus. Então, ó, Deus te pôs grandes coisas e o teu nome é Acasias, mas não aquele que fez o que era mal. Não, você vai fazer o que é bom. E Acasias significa o Senhor tem me sustentado. Então eu quero que você levante a sua mão assim e fale assim, o Senhor tem colocado riquezas na minha mão e elas vão prosperar. Eu não vou abrir mão das riquezas de Deus na minha vida em nome de Jesus. Aleluia. É fácil abrir mão, é fácil falar que desiste. Por quê? Porque não dá trabalho. É aquilo que nós já falamos do pessimista. O pessimista é, antes de tudo, um vagabundo. Entendeu ou não? O pessimista é, antes de tudo, um à toa na vida. Por quê, bispo? Porque para ser pessimista significa dizer que você não está afim de trabalhar. Você só está afim de olhar os outros fazendo e falar, não vai dar certo, não vai dar certo, não deu certo, a minha vida foi um fracasso. Mas se você pega e se levanta, meu querido, e você traz o Senhor para a sua vida e para a tua casa, Deus muda a tua história. Aleluia. Deus muda a tua casa, Deus muda o teu coração, Deus muda a tua família e os teus filhos vão seguir um herói maravilhoso, cheio da graça e do poder de... Oh, meu Pai, me dá um púlpito hoje, em nome de Jesus. Saudade do amém ou não púlpito. amém? Que o Senhor te abençoe, meu querido. Mas... fala assim, ai meu Deus. Ai, meu Deus.
Sempre tem o mais, não é? Mas Jeroboão não confiou na promessa de Deus. Entendeu, né? Amém. O profeta foi lá falar com ele da parte de Deus, mas ele não confiou. Por que, bispo? Ele ficou com medo. Por que assim? Porque ele ficou com medo pelo seguinte: todo o povo, inclusive os 10 tribos e mais as outras duas, eram todos tribos de Israel, que serviam a Deus, que ia no templo de Jerusalém, que contemplavam, olha que interessante isso, eles contemplavam o grande templo que Salomão fez e que Davi arquitetou. Então ele pensou assim: se esse meu povo, essas 10 tribos, esses 1.800 soldados, se eles forem adorar lá em Jerusalém, eles vão ficar impactados com esse templo maravilhoso aí, entendeu ou não? Eles vão ficar impactados com esse templo, com a Arca da Aliança, já pensou? Eles vão ficar impactados com as festas de Israel, né? Pentecostes. Então ele pensou assim: eu não posso permitir. Sabe o que ele fez? Ele então criou uma religião própria. Ai, ai, ai. Que coisa, né? Não se submete. É. Que tristeza. Vou ter a minha própria religião, Vou ter minha própria igreja. minha própria igreja. Vou escolher um pastor para mim. De preferência. Que coisa triste. Que coisa triste. Ele tinha as promessas de Deus, falando de Jeroboão, a quem Acasias foi assemelhado. Jeroboão simplesmente escolheu para si: ah, quer saber, eu não vou deixar esse povo mais vir para Jerusalém, não. Eu vou criar uma religião. Ele ficou imaginando que aquele povo ia esquecer dele, porque aquele povo, que a origem desse povo era em Jerusalém, era debaixo daquelas leis, não é? Das leis de Deus. Então ele imaginou: eu vou criar para mim uma forma de adorar a Deus. Fala sério. Que coisa, né? Quantas pessoas não têm criado para si uma forma de adorar a Deus? Não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso da Bíblia, eu simplesmente vou adorar a Deus do jeito que eu quiser. É. Quantas pessoas não têm caído da graça por causa disso? Você sabe que a dificuldade, enquanto o pastor é seu amigo, está tudo bem. Mas quando o pastor vira a boca de Deus para colocar em ordem, ou pelo menos advertir a sua vida, para que você ponha a sua vida em ordem, vira a boca de Deus, ele vira inimigo, né? Porque ninguém quer se sujeitar à verdade da palavra de Deus. E eu te digo como pastor, viu, querido? O pastor quer a sua prosperidade, quer o seu bem. E os pastores chamados por Deus têm esse discernimento, têm essa maturidade. Deus não chama ninguém sem preparar. Então, Deus prepara os seus servos para que ele já está olhando. O pastor já está olhando o caminho que muitas vezes você está aí, ele já está falando: esse caminho vai quebrar a cara. Mas o pastor fala e ninguém ouve, quase ninguém quer ouvir. Então, na verdade, o que fez Jeroboão? Ele criou uma forma de adorar a Deus. Então, o que ele fez? Se na igreja, não é? Em Jerusalém, tem lá a Arca do Tesouro, que significa a Arca da Aliança, que é a própria presença de Deus. Sabe o que ele criou para ele, nenê? Ele criou bezerros de ouro. Ai, ai, ai. Ele pensou assim: já que o povo adorou esses bezerros lá no deserto, eu vou fazer esse bezerro de novo. Que aí o povo vai adorar e eles vão se lembrar daquilo ali. Rebeldia, né? Rebeldia total. Rebeldia. E esse bezerro de ouro, Moisés rebentou com a tábua da lei. E Deus falou: Moisés, sai da frente que eu vou matar esse povo. Mas muitas vezes a gente não quer
realmente se arrepender e mudar de vida. A gente quer continuar. Não, eu tenho as minhas coisas, eu adoro a Deus do meu jeito. Do seu jeito não vai dar. Tem que ser do jeito de Deus. Tereza está dizendo que ninguém gosta de ser corrigido, né? Ninguém gosta de ser corrigido, Tereza querida. É. Ninguém gosta de chegar e falar assim, olha meu querido, a palavra de Deus diz assim. Se você quiser continuar servindo assim, tudo bem. E é como um pai espiritual, né? Que quer o melhor para os filhos, mas né? a palavra de Deus diz assim, não, mas eu acho diferente. Não sabe nada e acha diferente. Como lá no reino de Judá tinha o templo de Jerusalém, Jeroboão criou uns altares em Dan e em Betel. Porque Betel significa casa de Deus. Então lá em Betel ele criou um lugar, um altar para o povo adorar. Ou seja, ele colocou um monte de situações de ídolos para o povo não ir adorar em Jerusalém, para o povo adorar por ali mesmo, para não ver aquele templo, para não ter aquelas festas. E uma coisa ele fez também. Você sabe que os sacerdotes, não é, de Deus, não é, do Velho Testamento, eram da tribo de Levi, não é? Eram os levitas. Sabe o que ele fez? Ele começou a ungir um monte de gente sacerdote, de qualquer tribo. Você nunca viu isso? Nossa, tá chegando, todo mundo vai Você ungir nunca todo viu mundo, isso? né? Não, você não viu isso. Você não. Ai, meu Deus. Ele começou a ungir sacerdote, qualquer um, não pelo critério de Deus, que era da tribo de Levi, não é? Qualquer um. Meu Deus do céu. Hoje, qualquer um se unge. Sou apóstolo. Não te digo que não tem apóstolo. Tem apóstolo bíblico, sim. Eu tenho apóstolos, sim. Mas como tem um monte de médico que é ruim, que não foi chamado para aquilo, tem um monte de policial que é bandido, que não foi chamado para isso, tem um monte de apóstolo, pastor, missionário, que não foi chamado para aquilo. São raposas em pele de cordeiro e ainda de sacerdote. Por quê? Porque Jeroboão criou a sua própria religião. E diz a Bíblia, Acasias seguiu os passos de Jeroboão, fazendo pecar todo Israel. Essas 10 tribos, ele levou tudo para o abismo. Criou uma religião para si, uma idolatria para si, assim como os muitos criaram. A palavra de Deus, se você olhar com atenção, diz os 10 mandamentos: não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. E tem um monte de gente que se ajoelha diante de imagem. Só que se você falar isso, você perde até o amigo. Você não pode falar nada com relação àquela tradição. Mas está errado. Tem que ir para a palavra de Deus. Tem que tomar posse da palavra de Deus. Só tem um caminho, disse o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Esse aqui é um exemplo claro. Acasias fez o que era mal, por quê? Porque andou nos caminhos de Jeroboão. E Jeroboão fez pecar o povo inteiro. Por quê? Porque ele criou uma religião para si. Quantos não criaram uma religião para si? Eu acho interessante nesse tempo de Covid, eu tenho vários grupos de professores, grupos de tal. É engraçado. Por exemplo, no grupo de professores, a maioria é tudo ateu, não é? Tudo formado em USP, tudo esquerda. Ai, que beleza, né? Quando tem uma dificuldade, alguém posta uma dificuldade, eles não oram em nome de Jesus, não. Olha, estou mandando as minhas energias aí. E resolve? Estou mandando, tudo bem, é melhor do que pessimismo. Mas isso que eu quero te dizer, as pessoas, muitos intelectuais, mexeu ali, muitos intelectuais e muitos outros, eles verdadeiramente criaram para si um método de servir a Deus. Ai, Nenê, dá bom, vamos fazer um pensamento positivo.
E chega a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, nós ouvimos a música hoje. Pai nosso que estás nos Céus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E tem religião grande nos Estados Unidos que criou a mãe do céu também. A mãe. Então, eles até falam que Jesus Mas não falou, tem um adesivo que fala, pede pra mãe que o filho atende? É, Não tem? isso é a igreja católica. Mas tem uma outra igreja, agora dos últimos dias, que fala que tem a mãe do céu também. Eita, Deus. Mas é interessante, porque quando você pega a palavra de Deus, o Senhor Jesus fala, Pai Nosso. que está no céu. Mas aí o pessoal tem uma teoria diferente e fala, se tem pai, porque tem mãe. Só para você entender que os homens, as pessoas, criaram, que nem Jeroboão, uma religião para si. E também no meio cristão, no meio evangélico, tem pessoas que criaram os seus próprios deuses dentro das suas casas. Eles servem-se a si mesmos. Sei lá como é que faz, o marido unge a mulher unge o marido. Ó, então a gente não é mais de igreja nenhuma, você é meu pastor, eu sou seu pastor, a gente faz o culto, a gente serve a ceia, a gente fica, nós se basta. Quero te falar uma coisa, tá errado. Esse caminho não vai ser um caminho de bênção. O caminho de bênção é aquilo que está estabelecido. O mistério, olha lá, Tatiane, o mistério revelado da palavra de Deus. Então, segredo e mistério é uma coisa só. Só que o mistério é mistério antes de ser revelado. E o segredo é mistério antes de ser revelado. Porque para Deus não tem mistério nem segredo, para nós é que tem. Seria isso, o pessoal está falando, por causa dos desengrejados? A Neinha está Não dizendo. tenha nem dúvida, Neinha. Que ninguém se submete. É, lógico. Cada um tem a sua igreja, o seu culto. Não precisa de igreja. É né? mais ou menos igual. Mas fala aquilo, Jesus vem buscar a igreja. É interessante. Então é assim, ó. Nem exatamente isso. Porque se uma coisa me incomoda e eu não quero abrir mão, eu não quero me submeter, então eu não quero aceitar. É o Jeroboão, Sim. o pecado de Jeroboão. Nós vivemos hoje o pecado de Jeroboão. Por quê? Porque eu que não me submeti a determinada igreja, imagine que uma igreja esteja fundamentada na palavra de Deus, a mensagem que sai daquele púlpito é de uma mensagem na palavra de Deus, porque também se não for assim, você vai embora que é lixo. Tá certo? Sim. Mas imagine que é assim. E na palavra de Deus, o pastor prega contra pecado, contra homossexualismo, não contra o homossexual, contra a prática, trazendo pecadores ao arrependimento. Sim. E ele prega sobre prostituição, e ele prega contra idolatria. Aí um outro, não quero esse negócio aqui, vai embora. Eu quero achar um lugar onde eu faça o que eu gosto e tem que me engolir. Então começou a abrir igreja em todo lugar. Em certo sentido foi bom, mais ou menos igual a perseguição que teve lá em Jerusalém, logo depois de Cristo. Por quê? Porque o evangelho se espalhou para todo mundo, foi todos os apóstolos saindo pregando o evangelho Sim. na Ásia, em todo lugar. Mas o que acontece aqui é que se eu não gosto da igreja, mas a igreja está firmada na verdade, eu vou procurar um lugar que me aceite. E sempre vai ter um E lugar nunca que muda, né? Eu não mudo. Eu não mudo nunca. Eu não mudo, sabe? Eu não mudo, eu não me restauro, eu não me transformo. Eu verdadeiramente me basto e eu falo para Deus, só tem que me engolir. O Senhor falou que me ama, me aceita como eu sou e fica como eu sou. Ei, misericórdia. Entendeu? Então é isso que acontece hoje. E aí a pessoa fala assim, pô, mas você é radical. Não! É questão da palavra de Deus. Por exemplo, você é professora de geografia, nem é professora de um monte de coisa. Mas imagine que você é de geografia. Aí você está me falando sobre os países, sobre os continentes e tal. Aí eu falo, eu acho que não tem continente europeu. Aí você é de geografia, você fala, eu acho que tem. Ah, professora, eu não gostei de você, eu vou trocar de professora. Eu vou atrás de uma professora que não estudou bem e que vai falar para mim que europeu não existe.
Misericórdia. entendeu? É. É isso que eu me refiro. O Senhor Jesus vem buscar o corpo dele. Quando a gente fala de corpo, eu estou falando cabeça, tronco e membros. Sim. Não é? Aí tem um monte de gente que saiu do corpo, ó. Pega a tesoura nele. Então, o cara, ele mesmo se cortou, tá? Pegou, ó. O seu dedinho. Esse é o dedinho. Então o dedinho falou assim, não quero mais estar ligado à cabeça, nem à medula e nem nada. Eu sou do corpo, mas eu estou fora do corpo. Aí o Senhor Jesus vem levar o corpo. Que ele é o cabeça. A minha pergunta, o dedo vai? Não. Não está conectado, O né? dedo vai? Não está enxertado, né? O dedo faz parte do corpo? É. Ah, o bispo era para fazer. Não, mas esse dedo... eu não quero mais! Eu vou embora! Aí você bate nele, não! E aí ele sai revoltado. Porque ele está cheio das ideias. Mas ele não abre mão. É. Não abro mão. Não quero mudar. E ele fica a jogar. Olha o dedo lá. O dedo lá. Hoje ele estava vermelhinho, mas ele já está podre. Depois de amanhã vem as moscas. Se der tempo, hoje eu vou falar um pouquinho das moscas. E aí ele acha que é corpo. Ele não é corpo. É. Corpo, ele tem que estar enxertado na videira, na cabeça, que é Cristo. Então, Jeroboão, ele criou uma religião para si. Você sabe que Jeroboão tem o dobro, o exército dele tinha 800 mil soldados e de Judá 400. Ele se levantou contra o exército de Judá e ele tinha o dobro. Foram mortos mais de 500 mil soldados de Jeroboão e ele não conseguiu derrotar Judá. Ele tinha o dobro. Que coisa, né? Então, às vezes, a gente acha que está podendo sem Mas ele está do Deus, lado errado, né? mas estava do lado errado Do da lado história. errado. É. Então, nós precisamos voltar para o lado... Do lado certo. As festas, lá em Israel, em Jerusalém, você sabe, tem as festas das semanas, que são 7 semanas, culmina com a festa do Pentecostes, tem a Páscoa. O povo de Israel, você pode ver nas músicas, é um povo festivo, não é? Ah. E começa... A Tatiane está dizendo assim, estou compreendendo tudo. Rapaz, misericórdia. Tatiana, você é muito inteligente. E a Márcia Nascimento Rocha falou, eu também, Tatiana. Quer dizer, o pessoal está tá entendendo. tá entendendo esse negócio de fora do dedinho. É isso aí. Então, meus queridos, você vê, Jeroboão tinha um monte de festas em Israel. Israel é um povo festivo, que Sim. dança, que pula. E as festas, sabe, começa no nosso calendário, seria julho. Dia 1 de julho começavam as festas, não é? Sabe o que o Jeroboão fez? A dele começava em agosto. Por quê? Porque o povo também não podia ficar sem festa. Então ele criou umas festas também. Queridos, tem um monte de gente que quer inventar um monte de coisa É. para tirar você da presença de Deus. Tem um monte de gente que vai inventar um monte de coisa. Ah, mas não senti. Sabe aquele negócio de falar, não senti. Eu já vi gente falar para mim, bispo, Deus falou no meu coração para eu sair da igreja. É, eu acho isso incrível. que Aí eu Deus falei assim, é- meu querido. E aí ele falou para você ir para onde? Falou Não, pro mas- dedinho sair do corpo. Ele falou para mim, corta o dedo do corpo, Jesus. fica por aí. Mas é Deus que te falou. Porque quando a pessoa vem me pedir um conselho e já fala assim, Deus me falou, eu falo, se Deus falou, quem sou eu para ir contra? É, brincadeira. Então, meu, vai na Vai na vibe. Então é né? perigoso você chegar para um bispo, para mim, por exemplo, e falar, bispo, Deus me falou. Aí eu nem falo mais nada, eu só vou falar, tudo bem, o que ele te falou? Não, ele me falou que Jesus não é mais Deus. Ele falou, se ele falou, está falado. Siga esse caminho aí, tá certo? É. Então Acasias, diz a palavra de Deus, que o primeiro erro dele foi andar no caminho do seu pai, Acabe, e sua mãe Jezabel. Que foi o pior rei de Não ande Foi em o pior, cima. um dos piores Não ande reis, em né? cima da tradição e do método que você sempre viu. Jesus tem um novo método e Jesus quer construir uma nova dinastia para você e para a tua casa. E essa firmada na palavra de Deus. Segundo, ele andou nos caminhos de Jeroboão. Sai fora disso, dessas religiões. A Tatiana me passou um vídeo, Tatiana não conseguia assistir tudo. Ela tá adorando, ela tá gostando. Tatiana não conseguia assistir tudo, me perdoe. Ela tá falando Porque que é tanta abobrinha que eu não consegui separar as abobrinhas, entendeu?
Porque se você me falar que alguém falou uma abobrinha é fácil, mas é uma feira aquilo ali. Aquilo que aquele rapaz Tem abacaxi. faz, você vê até pela cara dele, parece um terrorista. Então é uma loucura aquilo ali, tá certo? Então ele tira, sabe bem, tira os versículos, faz uma enxurrada de coisa, uma confusão. E a Tatiana falou que tem um monte de crente que está entrando nessa. Eu não acredito. Tem um monte de dedinho fora do corpo que está ouvindo esses papos desastrosos aí. Porque aquele que está no Senhor, quando ele ouve você ouviu o cara, você falou, bispo, Tem uma coisa estranha, esse cara né? é de Deus, eu já te falei que não. Por quê? Porque você já ouve a voz do bom pastor. É. Sabe, ele não tem evangelho, se não fala de Cristo, de salvação, de arrependimento. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É. Aleluias. E, por fim, é que tem mais coisa. Que oração? Pode falar, o pessoal tá de Que boa. oração? Tem mais coisa. E o terceiro grande erro dele, de Acasias, foi que serviu a Baal e o adorou. Que oração, né? 9h15. Estão gostando aí, Puxa pessoal? Dá um vida, ok 9 e aí. 15. Ó, ele serviu a Baal e adorou. Quem é Baal? Só para você ter o nome. Você sabe que Acasias, quando ele ficou doente, ele foi buscar orientação dos profetas de Baal-Zebu. Bispo, o que quer dizer Baal-Zebu? Baal significa Senhor das moscas. Olha bem. Lembra do dedinho que eu falei? O dedinho quando sai do corpo, o dedinho quando sai do corpo, ele está lá. Hoje ele está vermelhinho. Amanhã ele está podre. E amanhã à tarde tem um monte de mosca em cima dele. Quando o dedinho sai do corpo, as moscas que vêm para cima dele. Misericórdia. Isso eu estou falando em nome de Jesus. Baal-Zebu, Senhor das moscas. Por que que os povos pagãos e até Acasias servia esses deuses pagãos? Por causa da agricultura. Então, na agricultura, quando tinha praga, eles criam que a mosca vinha e comia a praga. Ah, que bacana, eu fiquei super feliz. Ah, eu tenho um pé de alface, deu praga, veio a mosca e comeu a praga. Ai, que bacana. E depois sobra o quê, bicho? Depois sobra as moscas. Quem é que vai tirar as moscas da tua plantação e da tua vida? É isso. Eu conheci um rapaz e ele trabalhou com a gente no restaurante que a gente tinha. E volta e meia ele falava assim, nossa, tô com uma dor no ombro. Ele fazia assim com o braço, nossa, tô com uma dor no ombro. Eu falava, nossa, o que é isso? Aí ele falava assim, é que ele tá me chamando. Eu falei, opa, já dei até um passo. Quem é que tá te chamando? Ele falou, o dono do terreiro lá. Como assim tá te chamando? Sempre quando essa dor aperta, eu sei que ele tá me chamando. Eita. Eu falei, então como é que é? Uma cura parcelada, é isso? Ele me cura, mas cura parceladamente, então eu tenho que ir lá. Hoje eu curto. Não, brincadeira. Hoje eu trato o ombro, amanhã o cotovelo. Então quer dizer que ele tira a praga, mas fica as moscas. Fica as moscas. Ah, Tem um monte de gente servindo Baal-Zebu. é. A vida está enrolada, o sol não aparece, tudo cheio de mosca, tudo fedido, a vida feia, sem graça, tudo por quê? Porque escolheu servir a Deus do jeito que quer Meu Deus. e não do jeito que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Aconteceu uma coisa interessante na vida de Acasias, que aí eu te digo, volto para o tema da palavra. Não desça, suba. Não se afaste, se aproxime. Se aproxime. É fácil criar uma religião, não estar vinculado a uma igreja, ser um dedinho jogado fora, não ter orientação pastoral, não estar debaixo, sabe, de uma igreja séria, sabe, tem um monte de igreja séria, glória a Deus, pastores sérios, que estão firmados na palavra, que gastam tempo buscando de Deus a palavra. Então eu estou falando isso. Agora tem um monte de gente que não quer, não gosta,
não está interessado nisso e criou para si uma religião própria. O fato é o seguinte, a religião própria não vai restaurar você. A religião própria não vai mudar você. A religião própria não vai levar você e sua casa para o Salvador. Temos que ter um caminho, uma tradição. Lá na igreja a gente tem as crianças, né? Da batuta da bispa. Essas crianças, há pouco tempo elas tinham 7 anos, agora tem 14. Daqui a pouquinho são jovens, mas nascidos, criados, educados, firmados na palavra de Deus, não só do púlpito, nas classes, ensaiam, os amigos são os amigos da igreja. Então isso tudo faz a diferença. A gente tem que pensar onde eu quero amarrar o meu burro, tá certo? Porque essas crianças, nós também precisamos de apoio, não é? No momento desse, já pensou a gente sem palavra de Deus, sem cuidado de Deus, não é? E diz a palavra, a bispa está se matando aí. E diz a palavra de Deus que Acasias fez o que era mal, andou nos caminhos do seu pai, andou nos caminhos de Jeroboão, serviu a Baal e o adorou. Nada, ele fez tudo errado, não é? Só que diz a palavra de Deus, eu vou terminar, diz a palavra de Deus que quando o seu pai Acabe morreu, diz a palavra de Deus que logo depois da morte de Acabe, nós lemos aqui, Moabe, né, o rei Moabe, o rei dos Moabitas, ele se levantou contra Israel. Ele se levantou para a guerra contra Acasias, o seu rei. Então Acasias abandonou o Senhor, nunca serviu o Senhor, o reino dele foi de 2 anos, mas daqui a pouco se levantou uma grande dificuldade contra ele. Poxa! E diz a Bíblia, logo na sequência, que ele caiu. Ele caiu lá de onde ele estava, das grades do quarto alto do palácio. Como é que alguém cai das grades do quarto alto do seu palácio? É porque o cara estava apavorado. O cara estava andando para lá e para cá, vem para cá, e meu Deus, o que eu faço, o que eu não faço? E puxa o cabelo, ai Senhor, e agora cadê o meu Baal que não me ajuda? Cadê o meu Jeroboão que eu sempre tive como ídolo? Cadê as minhas coisas? Então, bispo, ele estava correndo de um lado para o outro. Por que Acasias caiu do quarto alto que ele estava? Porque estava todo desesperado. Às vezes você fica todo agitado, todo desesperado. Ai meu Deus, e caiu lá de cima, se arrebentou todo. O que você quer dizer, bispo? Eu quero dizer que o seu nome é o Senhor tem te sustentado. O seu nome é o Senhor tem te sustentado. Manda o desespero embora, manda o pavor embora, manda o medo embora, manda essa desesperança, esse desespero, manda essa irritação embora. Acasias, apesar de não servir ao Senhor, apesar de ser um péssimo rei, apesar de não andar na presença de Deus, ele teve um inimigo que se levantou contra ele, ficou apavorado, e andando apavorado, preocupado. Oh, meu querido do céu, em nome de Jesus, não desça no desespero, você vai cair, vai se arrebentar todo. Não se afaste do Senhor, se aproxime dele. Amém. Ele tinha tudo para voltar para Deus, ele tinha as promessas de Deus, ele tinha o exemplo da casa de Davi. Nós temos tudo ao nosso redor. Escolher a melhor parte, escolher aquilo que realmente vale a pena. Caia, mas não caia da grade, caia em si. É, pai. Caia em si. Ô meu pai, minha vida está muito detonada. Senhor, me ajuda agora. Senhor, eu venho pedir socorro. Senhor, eu entro na tua presença. Oh, meu querido, não caia da grade, não caia da graça, não caia em desgraça, caia na presença de Deus, sabe? Faça como Maria, faça como Marta. Quando chegou Jesus, ela descaiu
aos pés do Mestre. Ah, eu vou me descair. Eu vou me permitir cair hoje. Mas cair aos pés do Mestre. E ele, muito mal, quase à morte, manda chamar os deuses Baal Zebu. Deus intervém, manda Elias lá. E Elias entra na frente dos mensageiros de Acasias, que iam consultar Baal Zebu, e ele pergunta: porventura não há Deus em Israel? Porventura não há Deus para você servir? Porventura não há um Deus todo-poderoso que pode mudar o teu estado do dia para a noite? Pai. Porventura não há Deus em Israel? Para você ir consultar Baal Zebu? Para você ir consultar ídolos? O apóstolo Pedro perguntou para Jesus: Senhor Jesus, para onde vai? E como saberemos o caminho? O Senhor Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem um caminho maravilhoso traçado por Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o verbo vivo, ele é a palavra sobre a qual nós temos que fundamentar a nossa vida, a nossa caminhada e a nossa história. Esta palavra aqui é a palavra de Deus. Eu não quero criar nada. Eu só quero andar firme naquilo que já está estabelecido. Aleluias. Te convido hoje a não cair. Te convido hoje a não descer. Te convido hoje a subir. Te convido hoje a não se afastar. Te convido hoje a se aproximar. Porventura, não há Deus poderoso em Israel? Hoje é dia de entrarmos na presença dele. Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Aleluias. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou dar, Senhor. Todo dia é um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. Maravilhoso. Aleluias. O meu desejo não posso desejar. Meu sonho não posso mais sonhar. Faça agora os pedidos da tua oração, porque daqui a pouquinho eu vou orar pela tua vida e pela tua casa. Então mande os teus pedidos, amém? Morrer, morrer, morrer pra viver, pra viver. Pois viver, 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 viver é morrer pra mim mesmo.
Daqui a pouquinho eu vou estar orando por você, pela tua vida e pela tua casa. Em nome de Jesus, guarda bem estas palavras de hoje. Eu creio que o Espírito Santo falou com muita clareza para nós hoje, conosco, não é? Então, vamos realmente restaurar os nossos passos na presença de Deus. Olha, eu quero louvar a Deus pela vida de alguns irmãos que com muito zelo, com até submissão, sabe, uma coisa linda, mandaram recado para mim, para a bispa. Olha, bispa, eu estou depositando meu dízimo, sabe, uma coisa linda mesmo de se ver, sabe, pessoas que fazem parte do corpo mesmo, e sabe, mandaram, não é? Vários. E eu posso citar um, não é? Presbítero Martins me mandou uma mensagem assim, especificando mesmo. Emocionante, bem emocionante. Sabe, uma coisa linda de se ver. Olha, bispo, eu recebi isso, eu recebi aquilo. Nossa, Deus te abençoe, viu, varão? De forma muito especial, viu? E, sabe, é submissão. Sabe, eu presto conta, eu tenho que prestar conta. Sabe, é essa mansidão de quem realmente tem prazer de prestar conta. Eu sou membro de uma igreja, eu tenho pastor, eu tenho gente que zela por mim, tem gente que tem responsabilidades para com a igreja, inclusive financeira, sabe? Eu louvo a Deus. Não, eu quero fazer essa referência, não é? Mas também quero louvar a Deus por vários irmãos e irmãs que mandaram até comprovante. Olha, tá aí, recebi isso, recebi aquilo. Olha, Deus seja louvado mesmo e abençoe a tua vida de forma muito especial. E você que quer realmente, sabe, pertencer, o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a uma igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo e faço parte de uma igreja local, a igreja ali Peniel. Eu faço parte desse corpo e esse corpo se reúne como igreja local. E ali a gente cresce, ali a gente exerce o trabalho do reino. Então você que está preocupado com a situação e talvez por isso tenha retido o teu dízimo, a tua oferta, eu quero te falar que você é Acasias. E Acasias, eu gostei do nome, Achaziá. Quem te sustenta é o Senhor. O Senhor é que tem te sustentado. Então, meu querido, vamos permanecer fiéis na obra do Senhor, fiéis no nosso dízimo, na nossa oferta. E o Senhor é quem tem nos sustentado, não é? Eu louvo a Deus pela tua vida. E você que tem, talvez, não é, aproveitado esse momento para se distanciar, não faça isso não. Se restaura, se una, se fortaleça mais e mais na presença de Deus, na palavra, junto com os irmãos, participando dos cultos online e sendo fiel. Tudo aquilo que vier à tua mão, consagre a Deus o teu dízimo, consagre a Deus a tua oferta. Amém? Não vamos perder o passo não, em nome de Jesus. Nós já depositamos o dinheiro lá para a imobiliária, o próprio proprietário já falou comigo, vamos agora ser fiéis no comecinho do mês, em nome de Jesus, e vamos caminhar, não é? Vamos avançar. Até agora estamos caminhando em vitória. Amém? Deus te abençoe. Olha, seu nome é Acasias, quem te sustenta é o Senhor. Então vamos voltar no passo certo de servir a Deus. Amém? Não vamos ser um Jeroboão, um Acasias, não, fazer nossa religião do nosso jeito. Está amarrado isso aí. Nós vamos servir a Deus conforme a palavra de Deus. Amém? Eu quero orar por você, orar pela sua vida,
orar pela tua casa. Traz aí, ó, traz os enfermos, pode colocar cada situação aí. O Senhor é Deus que está entrando com provisão na tua vida. Porventura não há Deus em Israel? E eu quero te falar, há Deus em Israel. Há Deus nesse lugar, o Deus Todo-Poderoso. Yahvé é o nome dele. Ele te visita em nome de Jesus. Ele toca e restaura a tua casa e a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode me dar aqui, Nenê. E eu quero orar. Olha, tem bastante gente, hein? Para a gente orar. Nenê, dá uma paradinha, põe uma música gostosa de fundo, que aí nós vamos orar agora e você toma posse aí da bênção, porque há Deus em Israel. Há Deus nas nossas casas. O Deus Todo-Poderoso, e nós temos aliança nele e com ele, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Preciso da tua água. Esse é o baixinho. Esse é o baixinho poderoso que está na glória. Ei! Não consigo entender o que Nelson Ned, querido. fez em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir. Estamos igual aos discípulos lá no Monte da Transfiguração. Vamos ficar mais um pouco, não é? Vamos orar? Vamos orar? Fecha os teus olhos, se você puder erguer assim a tua mão. Oh, a Deus em Israel, a Deus em Israel, a Deus em Israel. Aleluias. Ah, Deus em Israel, amado e poderoso Senhor Jesus. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Sim, Pai. Nós entramos na Tua presença, nós apresentamos as nossas cartas, nós apresentamos as vidas, Sim, as famílias, Deus. as casas. Senhor, eu clamo pelo Paulo César, eu clamo pela Célia, eu clamo pela Dani, pela família Lamenha,
Eu clamo pela Meire, pela família, eu clamo pelas famílias, Oh, Pai, Senhor. de cada um deles e delas Sim, agora. Pai. Senhor Deus, visita os Visita pais, agora, visita Senhor. os filhos, visita os netos, toca com a tua mão de vitória e de poder Em nome agora. de Jesus. Estabelece a tua bênção, a tua provisão, Deus de toda a provisão, abençoa estas casas agora. Meu Deus e meu Pai, abençoa os pais da Dani, entra com salvação, com a tua graça e vitória. Sim, Deus. Eu peço, Pai, hoje a bênção especial sobre a Mara Regina. Mara Regina já foi membro da nossa igreja, depois saiu, não sei por onde andou. Mas, Senhor, toca agora na vida dela. Senhor Deus, toca nesse pulmão. Oh, em nome Senhor de Deus, Jesus. manifesta a tua glória. O Senhor pode todas as coisas. Toca a vida dela agora. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe, o Senhor abra as portas da Tatiane, que tenha portas abertas, restituição na casa dela, na família, na vida do marido. Meu Deus e meu Pai, toca com a tua provisão, Deus da provisão, há Deus em Israel. Pai querido, abençoa o Bernardo, Pedro, Lucas, abençoa essas crianças hoje. Sim, ó Deus, guarda elas, Senhor, Pai. guarde-as debaixo da Guarda, tua mão Senhor poderosa, manda o teu Deus. anjo lá. Livra, Pai, de todo roubo e de toda violência. Senhor, eu peço a bênção sobre a Tarsila, lá de Recife. Peço a tua bênção nesse momento. Sim, ó Deus. Cuida da família, Pai, essa família Ribeiro, família Nascimento. Toca agora, guarda debaixo do teu nome. Todo vírus, Em nome de toda Jesus. doença, toda enfermidade está repreendida hoje. Pai, eu abençoe a Silvana, minha querida. Esses dias eu vi a foto da mãe dela. Como é que chamava a mãe dela? Ai, eu não lembro. Eu vi a foto, uma foto antiga. Que saudade boa, que boa família, que bom sangue. Pai, abençoa a Carla Cristina, em nome de Jesus. Carla Roberto. Entra lá hoje. Toca na Carla. Manifesta a tua glória lá hoje. Em nome de Jesus, Carla, eu ordeno saúde. O Espírito de Deus te visite agora, em nome de Jesus. E haja saúde, haja novidade espantosa. Em nome de Jesus. Pai, a Neinha pede por todas as pessoas que estão fora da igreja. Desce, Espírito Santo, com a tua conversão, com a tua novidade, com o teu avivamento. E salva esses que já foram teu corpo. Pai, abençoa agora a Raquelzinha, abençoa a Ana Nalmeia, Aurelina. abençoa A irmã Aurelina. Aurelina, que benção, está na Isso. glória, né? Tá na glória. Que benção, Aurelina, nossa, que mulher boa com a gente. Senhor, abençoa o Marcos, abençoa esse processo. Em nome de Jesus. Libera no meio da crise. Oh, libera, Pai. Libera essa alegria lá. Sim, ó Deus. Libera essa alegria lá. É, Em Senhor. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cabelo pretinho, pele branca, branca, branca. Aleluia. Libera essa bênção agora. Em nome Em do Senhor. nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe a Carla. Carla, se levante. Você é serva de Deus, você é levita do Senhor. Carla, se levante. O Espírito do Senhor é sobre ti. Aleluia. Pai, guarda-se a Gi, guarda a família dela. E eu toco nas costas da Gi agora. Toda dor, toda enfermidade, eu mando que saia da tua vida agora. E eu mando saúde, Gi. Eu mando portas abertas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu mando que as portas sejam abertas. Eu mando que o teu filho, Wagner, seja abençoado agora. Eu mando a bênção de Deus para dentro da tua casa. O Senhor prepara um caminho novo para vocês no meio do deserto. No meio do deserto haverá prosperidade. Porque há Deus em Israel. Há Deus em Israel. Pai, abençoa a Carlinha, minha querida.
que o Senhor abençoe cada decisão e cada passo, que haja crescimento, Sim, ó Deus. crescimento. Vai crescer para a direita e para a esquerda. Pai, eu abençoo a Sandrinha, Sandra Borba, eu abençoo a Denise, eu abençoo o Roberto Cândido. Oh, Sandra, creia, descansa, se alegre. O Senhor é contigo aí no meio desta casa. O Senhor é contigo que te dá ânimo e vitória. E o Senhor te dá noite de descanso. Aleluias, em nome de Jesus. Do Senhor agora. Você vai ter paz absoluta no descansar, no levantar, novidade e renovo. Pai, abençoa esse nosso país varonil. Abençoa, Pai. Abençoa a Crigil, em nome de Jesus. Abençoa cada uma da tua igreja que depende de uma solução desse vírus para o trabalho, para as suas finanças. A Senhor tua bênção, Deus. Pai, seja sobre a Abençoe os família. celeiros. Seja sobre o Deus. celeiro, seja sobre as famílias agora. Deus de toda provisão. Sim, Pai. Deus que é o nosso pão vivo que cai do céu. Deus de Israel maravilhoso. Visita essas casas. Visita as casas dos teus servos e servas. Visita, Pai, a mulher. Visita o marido, os filhos. Sim, Toca Deus. com grande provisão. Manifesta a tua glória, meu Pai. Abençoa as mãos com grande provisão. Manifesta o teu nome na vida deles e delas hoje. Porque o teu nome, Deus, é o Senhor tem sustentado. Pai. Fala assim, ó. Achaziar. 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 O Senhor O Senhor tem tem sustentado. sustentado. Vamos servir a Deus? Vamos caminhar firme com o Senhor? Vamos crer, apesar da aparência? Mais boa coisa é crer naquilo que não viu, porque é o Senhor que vai agir, amém? Olha, Deus abençoe tremendamente a tua vida, a tua casa e o teu coração. Nenê, põe uma música para arrebentar tudo. Deixa eu dar uns tchau. Ah, não dá para ver. Você que dá tchau daí. Oh, aleluia. Vamos adorar. Vai. E a Nenê vai dando beijo para todo mundo. Manda uns beijos, Nenê. Não, diga, só dizer o nome. Um beijo para Neia, para Márcia Nascimento, Márcia, a Tarsila, beijo, Tarsila. Nina. Quem mais? A Nina? A Nina. A Nina tá aí Nina, também? eu chamo ela de Nina, ela é minha prima. Oh, que beijo, hein, Beijo, Nina? sua linda. A Celinha, o Edilson. Ó, Célia e presbítero Edilson, Deus abençoe. Eles queriam estar hoje aqui. Ó, amo vocês. De Sandra verdade. Borba. Sandrinha, Beijo, Deus te menina. guarde. Deus te abençoe. Estão Tatiane. dizendo que entre esta semana e a semana que vem Acabou. é crítico, né? Então, É crítico. estão dizendo para se preservar mais, né? Eu vi alguns vídeos de médico. Beijo, Silvana Seixas. Deus te abençoe, Silvana, querida. te amo, amo sua mãe, sua casa. Deus abençoe. Beijos. Uma boa noite. O presbítero Maires Martins. Oh, um que abraço. bênção. Deus Beijo, abençoe. Majô. Tô com saudade da Majô. Cadê a Domingo Majô? tem Santa Ceia, né? Opa, domingo tem Santa Ceia. Já pega o seu vinho novo. Não, deixa a musiquinha aí. Pega o seu vinho novo, pega o pãozinho, já deixa bonitinho, porque domingo, 18 horas, tem Santa Ceia, amém? Olha, Deus abençoe vocês, amo de coração, viu? Em nome de Jesus. Meire Lima, saudades. Beijo, Glória a querida. Deus. Eliane, oh meu Quem que é Deus. Eliane? Saudade. Eliane Presbítero Alessandro. Ah, Eliane, que bênção. Tava com Oh. saudade de vocês, da menina. A Meire Lima, um beijo, minha querida Meire, Robson Rodrigues. Ô, Robson, você Boa é uma noite, bênção, querido. Deus abençoe. Viu? Robson, a Nilza, eu gosto muito da Nilza, tá sempre quietinha, mas tá sempre firme. Ore para essa pandemia realmente regredir o mais rápido possível, Em nome de Jesus. para que a gente realmente possa voltar a uma vida mais ao Glória normal. a Deus, glória a Deus. Vamos embora então?
Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida. Grande Vai ter culto. Sexta-feira é feriado, 1º de maio. Vai ser na Sexta-feira sexta. é 1º de maio, ninguém vai trabalhar e nós vamos ter culto, né? Nós vamos ter a segunda parte Terminar um assunto. das doideiras. Sim. Restaure Vai as ali, tuas... Samuca, o pessoal tá perguntando de você. Restaure, o Samuca tava dormindo. Tava dormindo, acabou de acordar a pessoa. Tá todo gordinho o Samuca. Acabou de acordar o monstrengo. Aparece Amém. ali, ó. Amém. Deus abençoe você. Sexta-feira, 20 horas, tem aquele papo gostoso. Pergunta para os bispos, não é? E domingo, 18 horas, tem culto. Amém? Já A Márcia tá tá falando, ganhei um grande presente de Deus, vocês em minha vida. Você é um presentaço de Olha, Deus. Márcia, eu vou te falar, menina. eu gosto muito de ouvir as tuas mensagens com a bispa, algumas ela me passa, e é uma voz tão, né? Doce, né? Doce, um carinho, que coisa linda, viu? Deus abençoe. Nosso churrasco virtual. Vai ter um churrasco virtual. Olha, então vocês mandem o dinheiro para mim, pois churrasco. E aí eu faço o churrasco e vou mostrando, sabe? Vai dar super certo, amém? Olha, Deus abençoe. A Márcia Mamprinho, mandei um beijão para ela também. Beijo, Márcia. Beijo no coração. Deus abençoe vocês tremendamente, em nome de Jesus. Amém. Aumenta o som lá para cima. Ei! Deus te abençoe. Vai em paz. Vai em paz, não. Fica em paz. Quero ver as meninas dançando. Ei, tira a foto aí pra mim. Beijo, Ana Lúcia. Ana Lúcia, você tá aí? Deus abençoe. Ana Lúcia Hille. Pode ligar, né? Fui, pessoal. Beijo, boa noite. Durmam bem.